É uma bênção, não é, irmãos? Podermos estar aqui, congregando entre irmãos, no momento de oração. E falando em oração, eu peço a vocês, quem puder, ficar de joelhos para que a gente possa orar. Deus nosso Pai, amado, querido, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso provedor. O Senhor faz tudo para que a gente possa estar aqui, Senhor, vivendo em harmonia, e a gente pede, Senhor, a Tua força, Pai, o Teu poder sobre essa igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar mais uma vez abençoando essa noite. Abençoa também, Senhor, os dízimos e as ofertas que foram entregues aqui no Teu altar, Senhor. O Senhor sabe muito bem para onde vai, aonde precisa. Então, que o Senhor tome as rédeas e faça a provisão necessária, Senhor. Peço também uma bênção especial para o pastor David. Ele vai fazer a pregação, ele vai entregar a Tua palavra, Senhor. Que esvazie-se o eu dele, Pai. Que a partir de agora o Teu Santo Espírito esteja sobre ele. E que da boca dele saia apenas as palavras que o Senhor gostaria que ele falasse, Senhor. Sabemos que tem pessoas que estão precisando de uma palavra de alento, de conforto. E usa, Senhor, esse Teu servo. Abençoa ele nesse momento. Capacite ele, Senhor, a poder fazer essa pregação mais uma vez, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus possa reinar na sua vida. Quero também desejar boa noite àqueles que estão nos assistindo. Peço para vocês também, com todo carinho, interagir. Curta, compartilhe, comente, mande seu pedido de oração para nós, seus agradecimentos e seu comentário sobre o que será explanado nesta noite. Sejam bem-vindos nas suas, como diz o bom gaúcho, nos seus diversos quintões espalhados pelo mundo. Que Deus seja louvado. Fui incumbido com esta grande responsabilidade na noite de hoje, para poder trazer para vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Então, a partir de agora, eu quero emprestar a minha boca para ser boca de Deus, e que aqui fale o Senhor, e que esta criatura que vos apresenta aqui na frente possa morrer e nascer em Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é a oração que liberta. A oração que liberta tem poder. Nós vamos estudar um pouquinho, nos aprofundar sobre o poder libertador na oração, na vida de Pedro e na vida de Moisés. Nós temos grandes líderes ao longo da história bíblica que nos trazem muitos ensinamentos sobre a oração, sobre a comunhão com Deus. E sabe, meus queridos, nunca se chegou a um tempo de tanta melancolia emocional, de tanta luta psicológica entre as pessoas. Mas há solução. Procurar os profissionais que estudam para isso, que podem nos ajudar. Se assim um médico preferir, procurar os medicamentos. Mas nós temos alguns estudos, grandes estudos, de doutores da mente, que dizem que as preces, as orações levantadas ao Senhor, cura as feridas emocionais. Então você quer ser curado nesta noite. Você quer ser curado ao longo da sua vida. Ore mais. Se aprofunde neste poder. Busque ao Senhor como a corça busca pelas águas. Busque com tanta sede. Como você passa durante o seu dia conversando como um amigo
com um amigo, assim converse com o Senhor. Se derrame diante dele. E aí então a sua oração será ouvida e terá um maior sucesso diante dos céus. Na vida de Pedro, nós vamos descobrir que este poder transformou num momento culminante e muito importante a libertação da morte deste grande homem. E nós vamos ver através de um líder que orou pela sua igreja e a libertou da morte também. Aqui são duas orações poderosas que libertaram da morte. A igreja que orou pelo seu líder e o líder que orou pela sua igreja. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esta oração. A oração que liberta. Liberta cada um de nós e assim libertou Pedro da sua prisão. No livro de Atos, capítulo 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Há muitas pesquisas hoje, e isso eu vi essa semana, que uma está sendo refeita novamente, a quantidade de pastores que estão deixando o ministério, ou estão sucumbindo no ministério. A quantidade de pastores que têm tirado a própria vida, por estar imerso em grandes trevas da doença emocional, psicológica, trevas pela falta de comunhão com Deus. São as lutas que todos os líderes traçam para servir ao Senhor diante deste exército. E muitas vezes não é pelo seu querer, porque a batalha cansa. É uma batalha diária, a todo momento. Por isso que Paulo sempre diz, né? Orai sem cessar. O dia em constante oração. Porque tudo é motivo para destruir o bom líder dentro desta guerra. Tudo. Nada é por acaso. Então, se o líder não estiver preparado psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente, ele vai entrar num mar de trevas e assim vai sucumbir. E muitos desses, diz a pesquisa, estão sucumbindo com suas próprias mãos, porque lhes parece a única saída. Então vai aqui a dica, amados, e graças a Deus, muitos que eu passo em vários grupos de oração, eles sempre oram pelos pastores, pelos líderes da igreja. Então quero clamar a todos vocês que aqui estão, orem pelos seus líderes. Porque se o líder cair, cai uma grande parte do corpo de membros. Porque todo líder tem seus seguidores. Então precisamos nos fortalecer cada dia mais. Aqui a história nos conta que era período de Páscoa. Herodes, ele estava querendo a fama entre os judeus. Ele estava querendo buscar títulos entre os maiorais dos líderes judaicos. Então, ele estava prendendo os líderes cristãos. Ele prendeu Tiago, deu um decreto de morte para João, e também teve a oportunidade, então, de prender Pedro. Tiago, infelizmente, sucumbiu no fio da espada romana e descansou no Senhor, nesta época. Entre os judeus houve festa. Herodes, a sua fama cresceu e Herodes se alegrou com isso. Ele percebeu que, prendendo cristãos, os seus líderes, ele se manteria firme no poder. Ele era prosélito, convertido ao judaísmo. Ele governava a região da Judéia. Servia ao imperador romano.
da melhor forma possível. Então ele queria se manter no poder por muito tempo. Pedro, naquele momento, sabia, e o seu coração estava imerso em angústia, estava preocupado com sua vida e sua missão, pois estava preso. E não era qualquer prisão. Diz o texto bíblico que Herodes colocou 16 soldados cercando aquele homem. E eles revezavam de turno em turno, para que Pedro não ficasse sozinho. Eles tinham medo que Pedro fugisse, ou que Pedro pudesse fazer algo com suas próprias mãos contra a vida dele, porque a ideia era usar Pedro em praça pública para que o governador fosse aclamado pelos judeus. Então a estratégia deles era dar a pena de morte para Pedro, levar ele em praça pública. E naquele momento, então, Pedro se achava sentado numa prisão cavada na rocha, onde tinha apenas uma porta para entrar. Uma porta gigante, com grandes ferrolhos, impossível de um homem só abrir sem fazer barulho. Então Pedro estava sentado num banco de pedra, ao seu lado esquerdo e ao seu lado direito tinha um soldado também, e ambos estavam acorrentados em suas mãos junto a Pedro. Tamanha era a preocupação de uma fuga ali, naquele momento. Então Pedro estava naquela situação. As correntes apertadas sobre suas mãos e sobre seus pés. Aqui nesse momento, buscando o que aconteceu com Tiago, Pedro não via outra saída, a não ser confiar na vontade do Senhor. Naquele momento, na calada da noite, soldados dormiram, que estavam ao lado de Pedro. Pedro também dormiu. Havia 2 soldados também adiante da porta, daquela grande portão com grandes ferrolhos, guardando aquele local. Só que naquele momento, então, no outro dia, a igreja sabia que Pedro ia ser condenado à morte. Então, naquele momento, na calada da noite, a igreja estava reunida em oração. As ovelhas de Pedro, aquelas que ele prometeu a Jesus que iria amar e pastorear, aquelas mesmas ovelhas conheciam a Pedro e eles temiam que o que aconteceu com Tiago acontecesse com o seu grande líder. Aquele evangelista que num sermão batizou milhares de pessoas. Aquele grande homem que havia se convertido de um homem tempestivo para agora um pregador da palavra de Deus. A igreja temia por perder Pedro. E em oração, naquele momento, no ápice da calada da noite, surge um anjo do Senhor. O anjo de Deus, como um passe de mágicas, aparece ali. E pasmem, a sua luz era tão gloriosa que se encheu toda aquela caverna com o seu poder. E naquele momento, então, nenhum soldado, todos os soldados ficaram congelados, como se não tivessem vendo nada à frente dos seus olhos. O espírito de profecia diz que aquele anjo, ele entra para dentro da cela sem ser percebido. Ele abre as portas, aquelas portas pesadas, enferrujadas, que normalmente fazem muito barulho. Ele abre sem deixar rastros. E naquele momento, então, ele chega até Pedro, e Pedro ainda dormindo, os soldados dormindo. Ninguém percebeu a presença daquele homem de Deus. Carinhosamente ele chega e toca em Pedro e diz:
Pedro levanta. Pedro despertou. E de imediato se levantou. Ele percebe que as correntes, as cadeias haviam sido soltas dos seus pulsos. O anjo diz: coloca tuas alpargatas e ata-as e siga-me. Naquele momento, então, o anjo volta todo o caminho e começa a abrir as portas, e os soldados congelados. Ninguém percebeu nada, ninguém viu nada. Continuaram no mesmo estado. Pedro atravessa a primeira porta, ninguém ouviu nada. A segunda porta, ninguém ouviu nada. A terceira porta, Pedro atravessou e olhou para os lados, sentiu o ar fresco da rua e entendeu: houve um milagre, houve um grande milagre. O espírito de profecia diz que a impossibilidade dos homens são as possibilidades de Deus. O milagre só acontece quando é impossível o ser humano agir. Então ali estava uma situação impossível e precisaria que acontecesse esse grande milagre para a igreja acender o seu amor. Porque a preocupação deles naquele instante é que se destruíssem os líderes, a igreja toda acabaria, terminaria a história. Mas Deus promoveu um milagre. E naquele momento, então, Pedro, ele se encontra num local conhecido. O anjo sumiu. Pedro entendeu que era um milagre e se colocou agora diante da casa a qual as pessoas estavam orando. É interessante, quando Pedro bate a porta, uma menininha sai para ver quem era, na madrugada. Saiu do momento de oração. Ela tomou um susto, era Pedro. Ela conhecia Pedro. Ela ouviu a voz, ela sabia que era a voz de Pedro. Uma menininha. Ficou com medo, não abriu a porta. Voltou ao grupo de oração e disse: gente, é Pedro que está lá. Os adultos, né, céticos. É o anjo dele. Não é, filha, fique tranquila, você está vendo coisas. Mas Pedro percebeu que ninguém estava entendendo e continuou batendo e chamando, batendo e chamando. Até que as pessoas foram lá ver, Pedro havia sido liberto. Quantos de nós conhecemos pessoas, ou até mesmo nós mesmos, que estamos aprisionados nas cadeias do mal, acorrentados numa depressão profunda, uma tristeza a qual muitas vezes não sabe de onde vem. Há um pecado que está te destruindo e destruindo a tua família. Quantos de nós estamos acorrentados e precisamos de uma libertação? O poder da oração, e eu sempre digo, é uma palavra conjunta, né? Orar e agir. Nós clamamos ao Senhor, mas enquanto nós pudermos fazer algo para mudar a situação, Deus vai nos capacitar para nós agirmos. Então nós temos que olhar para dentro do nosso coração, da nossa mente e buscar as respostas. Não as respostas da ação de Deus, mas as nossas respostas para as nossas ações. Muitas vezes queremos terceirizar o nosso trabalho ao Senhor, né? Ou muitas vezes terceirizamos o nosso mal ao inimigo. Tudo é culpa de Deus ou culpa do inimigo. Aí nos vitimizamos e nada muda na nossa vida. Mas, queridos irmãos, há uma igreja orando por cada um de vocês. Cada um de vocês que aqui estão, que estão nos assistindo, são líderes do corpo de Cristo. Líderes da sua família, líderes de um grupo de amigos. E a mesma luta que eu como pastor luto diariamente, você também luta. Você também combate. Precisamos nos unir mais em oração, em vigílias de oração. Precisamos atravessar madrugadas orando juntos.
A igreja só teve poder e só viu o poder de Deus acontecendo quando varavam à noite estudando a Bíblia e orando, trocando pensamentos e completando aquilo que faltava um ao outro. Precisamos orar mais, assim como a igreja orou por Pedro e Pedro foi liberto, assim também nós precisamos dessa libertação. A oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. Quando oramos, estamos nos conectando a Deus e recebemos a força e o poder. A oração mudou e transformou a igreja cristã, estabeleceu ela, desenvolveu, capacitou, aperfeiçoou, e ela persiste até os dias de hoje. Agora a pergunta é: como a oração pode mudar a sua vida? Quanto tempo de oração você tem tirado durante o seu dia? Faça o cálculo. Quando você levanta, quanto tempo você ora? Nas refeições, quantos segundos você ora? Na metade da tarde, você tem parado para orar? À noite, antes de dormir, quanto tempo? Some. Como você quer resposta para as tuas preces ou para a busca desse poder se nós não estamos orando? A igreja hoje aqui no Brasil vive um momento muito gostoso, um momento saudável, de forma política falando. Não há perseguição. E todo momento que a igreja se acomoda nesse instante, é rico e abastado, não precisamos de coisa alguma. Aí vem o deserto e chacoalha tudo. E quando vem e chacoalha, aí sim nós entendemos o quanto é necessário mais momentos de oração. Antes disso acontecer, vamos clamar ao Senhor, assim como a igreja clamou pela vida de Pedro. Vamos começar a orar mais, clamar mais, vigiar mais, para que possamos alcançar este poder. E eu falo para mim mesmo, que ainda não tenho o poder que os discípulos tinham de colocar a mão sobre as pessoas e curar. Falei domingo sobre o dom de línguas, né? Os dons do Espírito. E eu sei que muitos de vocês queriam ter esse poder. Quantos estamos perdendo ao longo do caminho? As feridas abertas. E tudo isso é falta do poder da oração. Porque quando nós clamamos, o céu se abre e os milagres acontecem. A oração, ela transforma. A oração pode transformar a vida de dentro para fora. Quando nós oramos, Deus age em nosso coração e nos transforma. Aprenda a orar com sinceridade e abertura para receber a transformação que Deus tem para você. A oração, ela deve ser feita para nós e em nós. Muitas vezes me perguntam assim: ô pastor, nos nossos cultos está faltando oração. Eu já acho aqui que o culto, para mim, pastor, é um momento de adoração e aprendizado. A oração deve existir, mas aqui nós nos reunimos muito para cantar, louvar ao Senhor e para aprender da palavra de Deus. Para mim, isso é o culto. Temos momentos de oração, mas a oração, ela deve perpetuar na sua vida diária, na sua casa. Tanto é que a Bíblia diz: vá para o teu quarto, fecha a tua porta e se tranque lá, fala sozinho consigo em Deus. Porque a oração é uma ferramenta para agir dentro de você, para ser externalizado um outro eu. Deus, Ele só vem agir em nós quando nós nos abrimos humildemente, clamando por transformação. É assim que Deus age. A oração não é para mim mostrar para vocês que eu oro mais que cada um de vocês, ou que você ora mais que o pastor. Não. A oração, ela não deve ser ferramenta para mostrar cristãos de primeiro escalão, de segundo escalão. Não.
todos nós devemos orar sem cessar, incessantemente. Mas não precisa mostrar para mim. Porque quando você é transformado de dentro para fora, de longe eu avisto quem é um homem de Deus e quem é uma mulher de Deus. Incrível, né? Exala a santidade. A pessoa consegue ter um brilho diferente. O abraço de uma pessoa de oração é diferente de alguém que não tem uma intimidade com Deus. Para alcançarmos essa transformação, devemos olhar para a vida então de um grande líder, Moisés. O texto bíblico lá no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 31 e 32, diz assim: Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca do teu livro que escreveste. Risca o meu nome, risca-me. Quem teria coragem? Quem teria coragem? A vida de Moisés nos ensina como um homem rude, nascido escravo, foi aperfeiçoado na escola egípcia, mas não deixou de ser rude. Aos 40 anos se tornou um assassino, por defender alguém do seu povo. Depois mais 40 anos de deserto, aprendendo a pastorear, e se tornou um grande pastor de gente, porque era um bom pastor de ovelhas. No deserto, durante o dia, ele trazia as suas ovelhas para a sombra dos oásis. À noite, no relento do deserto, ele deitava com cada uma delas. Moisés conhecia as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas conheciam a voz de Moisés, porque ele era um bom pastor. Por 40 anos ele foi preparado para pastorear gente. Mas o desafio foi enorme. Um povo rude, que saiu da escravidão, onde passaram centenas de anos escravos por idólatras, e eles possuíam um Deus único. Tinha uma vida muito difícil. Eu fico imaginando assim, muitas vezes nós julgamos o povo de Israel, né? Mas quem passa por tanto trabalho como eles passaram e consegue se manter firme, e vem geração e outra geração e continuam escravos de líderes idólatras, né? Quantas vezes você parou, pensou, refletiu, por que esse ímpio prospera mais do que eu? Por que eu, Senhor, sou fiel a Ti, devolvo dízimo, devolvo oferta, Te sirvo na casa de Deus, e estou passando tanta dificuldade, e aquele ímpio, aquele idólatra, aquele pecador prospera mais do que eu? Eu sei que entre nós, e eu também me coloco, por muito tempo me perguntava isso em minha mente. Depois que eu entendi que o deserto é a faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali no deserto que nós aprendemos a nos tornar refinados, espiritualmente falando, dedicados ao Senhor. É no deserto onde acontece o ápice da vida espiritual, o ápice do momento da oração. Então nós temos um povo rudimentar que foi para o deserto para ser refinado como ouro sujo, que passa pelo fogo até sair o ouro puro, a joia preciosa do Senhor. Eles precisavam de leis severas para serem refinados. A idolatria para Deus é motivo de morte. Quando nos tornamos idólatras,
Deus abomina o seu povo. E o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus bondoso e maravilhoso do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da graça na vida de Abraão. É o mesmo Deus da graça que Jesus demonstrou. Então a idolatria, ela continua sendo um pecado que condena as pessoas à morte. E ali nós temos então um povo que cai de novo na idolatria. Moisés não pode se afastar um minuto, que lá vai eles, pegam ouro e constroem um bezerro de ouro, e aí começa a adorar. Ah, me liberta daqui, ah, me manda pão, ah, me manda carne, ah, queremos água. Para o bezerro, né? Não, porque o Deus lá de cima não nos atende, então o bezerro vai nos atender. Agora Moisés morreu. Está lá aquele monte pegando fogo lá, Moisés não está mais aqui entre nós, agora o bezerro vai resolver tudo. Qual o bezerro na sua vida hoje? Qual a estátua de ouro que você tem levantado nos teus dias? Será o seu trabalho? Será o teu ego? Será o teu celular? Qual o bezerro de ouro? Muitas vezes nós deixamos de estudar a lição, a palavra de Deus, por causa do nosso bezerro de ouro, né? Graças a Deus eu estou deixando ele na mochila direto. E me desculpe aqueles que eu demoro para responder mensagens, porque eu estou tentando me libertar do meu bezerro de ouro também. E eu sei que deve ser o problema de muitos dos que estão aqui. Cada um tem o seu. Então liberte-se. Porque quando Deus olhou para o povo, e o povo naquela situação, Deus os tirou do Egito, Deus deu água da pedra, Deus pediram comida igual do Egito, Deus mandou. Deus mandou o maná, que era a comida dos céus. Deus dava a nuvem durante o dia para acalmar o sol. Dava uma nuvem de fogo durante a noite para aquecer aquelas pessoas, porque no deserto à noite é muito frio. E nunca estavam satisfeitos. Sempre queriam mais e mais. A ambição já é um pecado muito antigo e perpetua até os dias de hoje. Aí Deus olha aquele povo, chama Moisés. E aí, brother, o teu povo que tu tirou do Egito. Olha Deus falando com Moisés, né? Patriarcas e Profetas, lá na página 225 e 26. O teu povo que tu tirou do Egito, eu não aguento mais esses camaradas. Eu vou destruir todos eles. E a partir de você, Moisés, eu farei uma grande nação. Eu não sei se Deus falou ali de forma como se fosse um teste ou falou sério com Moisés. Eu fico imaginando, porque ia fazer da mesma forma que ocorreu no dilúvio, escolheu Noé para ser um pai de uma grande nação. Ali agora ele estava tomando uma decisão drástica. Vou destruir todo esse povo e a partir de você, Moisés, farei uma grande nação. Aí aquele bom líder que passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, agora se apaixonou por gente, por pessoas. Ele olha fica imaginando ele orando e orando por trono de graça. Senhor, o povo não é meu não, é teu. Quem tirou eles do Egito não fui eu, foi o Senhor. Eles estão falhando, estão. Mas eu te peço nesse momento, perdoa essas misérias aqui. Perdoa estes desprovidos da tua graça. Porque se o Senhor não perdoar, este que o Senhor quer fazer uma grande nação, você pode riscar o meu nome do livro da vida. Uau! Muitas vezes dentro de nós estamos nos esforçando para que nós possamos nos salvar, né? Esforçando pela nossa salvação, e eu vou dia após dia, oro. Não,
o camarada não quer saber de Deus, tchau, bênção, eu vou para outro aqui. Não quer saber de Deus, tchau e bênção. O importante é eu estar trabalhando, o importante é eu estar servindo e eu estou salvo. Mas Moisés não pensou dessa maneira. Eu fico imaginando o trabalho que mais de 2 milhões de pessoas tinham na vida daquele líder. Até o seu sogro Jetro ajustar a liderança do povo de Israel, era Moisés que ouvia todo mundo. E naquela época, eu fico imaginando se tivesse o WhatsApp, né? Ou redes sociais. Moisés ia entrar numa depressão, um burnout terrível, porque não ia dar conta. Ele já não estava dando conta dentro da tenda lá, onde recebia as pessoas, aquela fila enorme. Problemas pequenos que podiam ser resolvidos de uma maneira tão fácil. Mas Moisés estava desgastado. Mas mesmo com toda esta luta, esse sofrimento, essa angústia, ele olha para Deus e agora salva toda uma igreja. Salva todo um povo que estava condenado à morte. Jonas, quando recebeu essa missão para salvar Nínive, na verdade, ele foi lá para condenar Nínive. Quando Deus diz, não, eles não vão mais morrer, está tudo certo. Jonas entrou em profunda amargura. E em depressão, ali sentado, esperando o fogo descer do céu e destruir Nínive. Esses miseráveis, olha a quantidade de pecado. Aí Deus mostrou para Jonas e converteu o coração daquele líder, profeta. Agora nós temos Moisés que faz totalmente diferente. Ele salva uma grande nação. E com todas as suas dificuldades, o conserto de Deus com seu povo, naquele momento, foi reaceso pela vontade de um líder. Que respeito Deus tinha na vida de Moisés. Amados, quando Deus olhar para você nesta noite, Ele vai encontrar um Moisés em pensamentos, em sentimentos, ou vai encontrar um Jonas? Será que dentro de você existe um Moisés que trabalhou o amor salvífico, o amor ágape dentro da sua mente, e estendeu este amor para uma nação que não merecia, assim como Jesus fez? João 3,16, né, um texto épico. Eu aprendi no Clube Desbravadores, quando eu tinha 10 anos de idade, fazendo cartão de amigo, né? E ficou até hoje no meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu quero que o Senhor perdoe esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida eterna. Que forte isso. A vida de Moisés é um exemplo para mim e para você. O segredo da oração poderosa é a nossa entrega a Deus. Quando nos entregamos a Ele, estamos permitindo que Ele haja em nossa vida. Aprenda a se render a Deus nessa noite. Aprenda a orar com confiança e fé. Aprenda a buscar a fé de Moisés para dentro de si. Aprenda a ser transformado, assim como Pedro foi transformado e se tornou um grande missionário. Aprenda. O que está faltando na sua vida para você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero promover milagres, eu quero promover curas, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero que as pessoas percebam do meu jeitinho que eu sou diferente. A oração é uma ferramenta poderosa na nossa vida. Deus, Ele deu para cada um de nós esta oportunidade de falar diretamente com Ele. No Antigo Testamento, para falar com Deus era através do sacerdote, do sacrifício de bezerros. Hoje, mais de 2000 anos atrás, Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, rompeu agora a cortina que nos separava a nossa relação com o Pai, e nos deu a oportunidade de orarmos,
de termos essa comunhão com Ele, de experimentar a presença dEle em nossa vida, aprenda a orar. Pedis e não recebeis, porque não sabeis orar. A igreja pediu pela vida de Tiago. Infelizmente, Tiago sucumbiu. E aí nos vem uma grande lição. Nem tudo que nós pedimos é feita conforme a nossa vontade, mas sim como a vontade de Deus. A história de cada um está aqui. Nós temos um começo, um meio e um fim. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A pergunta é, você tem paciência? Você tem fé para saber que devemos confiar e experimentar a ação de Deus na nossa vida e na vida daqueles que a gente ora? Você tem fé e entende que precisa de uma libertação hoje? De uma transformação? O Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós. O Senhor quer fazer maravilhas em você, lá dentro, no seu exterior, para que através de você pregue o Evangelho e salve grandes nações. Que Deus possa os abençoar, que a graça e a paz de Jesus possa reinar em sua vida e que a partir de hoje possamos ser entregues à oração. Tire o seu momento com Deus. Curve a sua fronte nesse momento e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos pelas bênçãos até aqui alcançadas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou a oração para transformar a nossa vida. Que através dela possamos ser pessoas melhores, iguais a Ti. Que possamos andar no Teu caminho, na verdade e na vida. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe as nossas faltas. Que possamos, Pai, nos entregar completamente para sermos instrumentos em Tuas mãos. A libertação que chegou na vida de Pedro possa ser a libertação que chega na nossa vida hoje. E a oração de um grande líder que libertou um enorme povo possa acontecer também nesta noite, em toda a nossa congregação. Que este povo possa ser liberto e experimentar as maravilhas da graça de Deus. Tudo isso te entregamos em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja com cada um de vocês. Estarei à porta me despedindo de todos os irmãos. E até sábado, às 9h30 da manhã. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que vocês ficaram aqui alguns minutinhos após esse culto, que foi uma bênção. Vi que alguns de vocês colocaram pedidos de oração, agradecimentos aí no chat. Estou aqui para falar que a Igreja Adventista Central de Curitiba tem um grande e abençoado ministério de oração. Eu convido você a acessar o link que está aí na descrição ou mirar o seu celular no QR Code que está aí aparecendo na sua tela. Você fará o seu pedido de oração através desse link e saiba que tem um grupo muito grande orando por você. Então faça isso agora, ore por uma pessoa, ore pelo seu pedido que está aí no coração e nós vamos orar por você, ok? Que Deus o abençoe e um grande abraço.